O vento soprava frio contra as janelas altas e empoeiradas do sanatório de névoa cinzenta. Um edifício de pedra antiga que parecia sugar a luz e a esperança de qualquer um que cruzasse seus portais. O doutor Elias, um psiquiatra cujos olhos carregavam olheiras profundas e uma tristeza que nenhum remédio convencional poderia curar, caminhava pelos corredores sombrios com o peso da exaustão sobre os ombros. A tragédia que levara sua pequena filha há pouco mais de um ano ainda era uma ferida aberta em sua alma, drenando diariamente sua vontade de exercer a medicina. Ele estava pronto para desistir de tudo, para entregar seu jaleco e desaparecer na obscuridade da aposentadoria precoce, quando o diretor do hospital lhe confiou uma tarefa final e perturbadora. Era o prontuário de um paciente da ala de isolamento severo, um homem que, segundo os registros oficiais, raramente emitia um som ou reconhecia a presença humana. Elias parou diante da pesada porta de ferro da cela 402, sentindo um calafrio que não vinha do clima externo. Ao entrar, o cheiro de mofo e desinfetante foi substituído por algo metálico e seco, quase como o odor de um relógio antigo sendo aberto em uma oficina fechada. Samuel, o homem sentado no chão frio de concreto, ignorou completamente sua entrada. Seus dedos, com as unhas gastas e as pontas sangrentas, moviam-se freneticamente contra a parede áspera, raspando o reboco para desenhar intrincadas engrenagens que pareciam se encaixar com uma precisão matemática impossível. O paciente não olhou para cima, mas seus lábios começaram a se mover em um sussurro rítmico, um murmúrio que parecia vir de algum lugar muito distante daquela realidade confinada. Samuel não falava sobre o passado traumático ou sobre os delírios comuns de perseguição. Ele começou a descrever uma cena com uma clareza visual que arrepiou os pelos dos braços de Elias. Ele falou de uma mulher jovem e elegante, vestindo um vestido de seda azul marinho que brilhava sob as luzes artificiais da cidade. Descreveu um beco sem saída, úmido e escuro, localizado exatamente atrás da Ópera Nacional, onde o som dos violinos seria abafado por uma morte silenciosa e covarde. Samuel mencionou uma faca de prata, uma peça de herança com um brasão de família gravado no cabo, que brilharia por um breve segundo sob a luz do luar antes de ser cravada no peito da vítima indefesa. Elias tentou manter seu ceticismo profissional, buscando em sua mente explicações lógicas para aquela narrativa macabra e detalhada. Ele acreditava ser apenas mais um surto psicótico complexo, um amálgama de traumas reprimidos e notícias de jornais antigos. No entanto, o detalhamento de Samuel era cirúrgico e sensorial. O paciente descreveu o perfume suave de jasmim que a mulher usava, o som exato de seus sapatos de salto batendo contra o calçamento de pedra irregular e a música específica de um ato final que estaria sendo executada no palco naquele exato momento. Elias sentiu um aperto doloroso no peito. Antes de continuarmos esta história de mistério, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O psiquiatra sabia agora que algo estava terrivelmente errado, pois Samuel não descrevia um crime que já havia ocorrido, mas sim um evento terrível que ainda estava para ser escrito no tecido da realidade imediata. O choque maior veio quando Elias conectou os pontos que o paciente lançava ao vento com uma indiferença assustadora. A mulher de vestido azul, a amante de ópera que possuía aquele perfume de jasmim tão característico, não era uma completa estranha para ele. Tratava-se de Clara, a filha única do diretor do sanatório de névoa cinzenta. Elias sabia, por conversas casuais de corredor, que Clara tinha planos de comparecer à grande estreia da temporada naquela exata noite. O crime brutal que Samuel sussurrava, com os olhos perdidos nas engrenagens infinitas desenhadas na parede da cela, estava previsto para acontecer em poucas horas. A lógica racional de Elias começou a desmoronar. Como um homem trancado há meses em uma cela de isolamento total poderia saber detalhes tão íntimos, específicos e futuros? Quando Elias, com as mãos trêmulas, perguntou por que ele estava contando aquilo, Samuel finalmente parou de raspar a parede e olhou diretamente nos olhos do médico. Suas íris pareciam refletir o movimento constante de ponteiros invisíveis, girando em uma velocidade diferente do mundo exterior.
Samuel explicou calmamente que ele não via o futuro como um vidente. Ele simplesmente ouvia as engrenagens do tempo girando e sabia exatamente quando uma peça crucial estava prestes a se quebrar ou ser removida. Para ele, o assassinato iminente de Clara não era apenas uma morte trágica e isolada, mas o primeiro dominó de uma catástrofe muito maior que engoliria a todos se o curso dos eventos não fosse alterado imediatamente. A atmosfera dentro da pequena cela tornou-se opressiva, quase impossível de respirar. Samuel estendeu sua mão pálida e segurou o pulso de Elias com uma força surpreendente para alguém em seu estado físico. O relógio de pulso do psiquiatra pareceu pulsar em uma sincronia violenta com o coração acelerado do paciente. Com uma voz gélida e carregada de uma autoridade sobrenatural, Samuel lançou o desafio final daquela manhã cinzenta. Ele afirmou que o tempo era uma prisão muito mais rigorosa que o próprio sanatório e que a verdade estava gravada no aço frio daquela faca de prata. Samuel olhou fixamente para Elias e declarou que o médico tinha exatamente 48 horas para provar que ele era apenas um louco ou para aceitar seu destino inevitável e se tornar um cúmplice silencioso de uma tragédia que já estava em movimento. A saída de Elias do pavilhão de isolamento foi marcada por um silêncio perturbador, mas em sua mente, o tic-tac de um relógio invisível ressoava com uma intensidade implacável e gélida. Ele tentou se convencer de que tudo aquilo não passava de uma coincidência estatística ou de uma peça pregada por sua mente exausta, mas a lógica do médico perdia a batalha para o instinto do pai que ainda chorava amargamente por sua filha pequena. Nos dias seguintes, o ceticismo transformou-se em uma obsessão febril. Elias monitorou os passos de Clara discretamente, e quando confirmou que ela realmente encomendara um vestido de seda azul marinho para a noite da ópera, o chão sob seus pés desapareceu completamente, revelando um abismo de verdades impossíveis. O psiquiatra mergulhou em uma espiral de insônia e paranoia. Cada sombra nos corredores úmidos do sanatório de névoa cinzenta parecia esconder segredos ancestrais. E os olhares dos colegas carregavam um julgamento silencioso e pesado. Para Elias, salvar Clara era a oportunidade de uma redenção tardia, que ele nunca esperou alcançar. Em cada detalhe sussurrado por Samuel, ele via o rosto da filha que não conseguiu proteger no passado, e evitar que outro pai sofresse aquele mesmo inferno tornou-se sua única razão de existir. No entanto, sua aparência descuidada e perguntas incessantes levantaram suspeitas imediatas. Outros médicos já sugeriam que o trauma da perda finalmente o levara ao limite perigoso da sanidade mental. Decidido a agir, antes que o tempo se esgotasse, Elias procurou o diretor do sanatório em seu escritório luxuoso. Com as mãos trêmulas, relatou as previsões detalhadas de Samuel. A reação, porém, foi uma fúria gélida e imediata. O diretor desdenhou as palavras de Elias e o ameaçou com demissão e internação forçada se ele continuasse a espalhar tais teorias absurdas. Nesse momento de tensão, a máscara de benevolência do diretor vacilou por um segundo e Elias percebeu algo terrível. Samuel não fora internado para ser curado de uma patologia, mas para ser silenciado definitivamente. O sanatório não passava de uma tumba de pedra para alguém que sabia demais sobre o que ainda não ocorrera no fluxo contínuo do tempo. Buscando a origem daquele dom maldito, Elias infiltrou-se no arquivo morto da instituição. Descobriu que Samuel era, anos atrás, um mestre relojoeiro renomado, cujas peças eram conhecidas pela precisão absoluta de seus mecanismos. Os documentos revelavam uma história trágica que espelhava a dor de Elias. Samuel previra o acidente exato que tiraria a vida de sua família, mas ninguém, nem mesmo as autoridades, acreditou nele até que fosse tarde demais para mudar o destino. A dor compartilhada pelo luto criou um vínculo espiritual entre médico e paciente. Samuel não era um louco comum, mas um homem quebrado pelo peso do conhecimento futuro e pela impotência total diante do destino inevitável. À medida que o prazo de 48 horas se aproximava do fim, Elias voltou à cela 402 em busca de uma última resposta. Samuel parecia mais fraco e pálido,
quase translúcido sob a luz fraca, mas seus olhos brilhavam com uma urgência terminal. Ele avisou que o rosto do assassino não seria o de um estranho vindo da escuridão, mas o de alguém em quem Clara confiava plenamente. Alguém cujo amor fora corrompido pela ganância e pelo medo absoluto da ruína financeira. Mais tarde, no escritório do diretor, Elias teve que esperar sozinho por alguns minutos. Foi então que ele viu, em uma gaveta entreaberta, uma caixa de veludo negro. Dentro dela repousava a faca de prata com o brasão da família, exatamente como Samuel descrevera. O metal frio refletia a corrupção de um pai que sacrificaria o próprio sangue para encobrir dívidas monstruosas. A noite da ópera finalmente chegou, acompanhada por uma tempestade violenta que lavava as ruas. Elias, ignorando todas as ordens de afastamento médico, dirigiu desesperadamente até o teatro, com o coração martelando no peito. No átrio dourado, avistou Clara, radiante em seu vestido azul, cercada por uma multidão ignorante e festiva. Ao olhar para o lado, entre as colunas de mármore, viu o diretor movendo-se com calma predatória, a mão oculta sob o casaco onde a lâmina de prata aguardava seu momento cruel. Enquanto isso, de volta ao sanatório, o silêncio da ala de isolamento foi estraçalhado por um grito visceral e agudo. Samuel, com os dedos sangrando nas paredes, gritava para as engrenagens invisíveis que o fim havia começado e que a tragédia estava acontecendo agora, naquele exato segundo. O ar frio e saturado de umidade do beco fustigava o rosto de Elias enquanto ele corria desesperadamente, ignorando a dor aguda em seus pulmões exaustos. À frente, sob a luz bruxuleante de um lampião antigo, o diretor guiava Clara pelo braço com uma firmeza cruel, sussurrando mentiras que simulavam uma calma paterna, mas que carregavam o veneno da traição final. Clara, em seu vestido de seda azul marinho, parecia uma pequena chama de esperança prestes a ser devorada pela escuridão urbana. No exato momento em que o diretor desembainhou a faca de prata, cujo metal refletia o brilho gélido da lua e o desespero de um homem encurralado por dívidas e corrupção, Elias soltou um grito de alerta. O som cortou o ritmo da chuva, e o médico lançou-se sobre o agressor com a força visceral de quem não lutava apenas por uma vida alheia, mas pela sobrevivência de sua própria sanidade e alma. A luta que se seguiu foi bruta e desesperada, um embate entre a redenção e a ganância. O diretor, possuído pelo pavor absoluto da ruína, revelou entre dentes que a morte de Clara era o sacrifício necessário para ocultar os desvios de verba que sustentavam sua vida de luxo e as paredes do sanatório. Elias sentiu o aço frio da lâmina rasgar seu ombro em um golpe frenético, mas a dor física era insignificante diante do terror puro nos olhos da jovem. Com um esforço final, Elias conseguiu desarmar o agressor, lançando a faca de prata para longe, onde ela tintinou contra o pavimento molhado. No horizonte, o reflexo das sirenes começou a tingir as paredes úmidas do beco de vermelho. A carta anônima que Elias enviara antes de sair do hospital finalmente cumprira seu papel de invocar a justiça. Enquanto os oficiais cercavam o homem que deveria ser o protetor de Clara, Elias desabou contra a parede de tijolos, pressionando o ferimento que sangrava. Ele viu Clara ser amparada e, por um momento transcendental, a imagem da jovem sobrepôs-se à da sua própria filha perdida. O peso esmagador que Elias carregava no peito pareceu encontrar um lugar para repousar. Ele não pudera salvar sua pequena no passado, mas ali, sob a chuva que Samuel previra com precisão matemática, ele alcançara sua redenção tardia. O sacrifício de seu sangue era um preço pequeno pela vida que resgatara das garras do destino cruel. Dias depois, Elias retornou ao sanatório de Névoa Cinzenta para confrontar Samuel. No entanto, ao cruzar o corredor da ala de isolamento, encontrou apenas o silêncio sepulcral de um espaço esquecido. A porta da cela 402 estava escancarada e o interior estava impecavelmente limpo, como se nunca tivesse abrigado uma alma sequer. Atordoado, Elias buscou os registros médicos da última década, mas o que descobriu congelou seu sangue. Não existia menção a um paciente chamado Samuel. Nenhum homem com aquela descrição
fora internado na instituição nos últimos 10 anos. O mestre relojoeiro simplesmente não existia na burocracia dos homens, desaparecendo como fumaça entre as engrenagens da realidade. Elias retornou à cela vazia uma última vez, buscando qualquer indício de sua sanidade. Foi então que avistou, no canto mais escuro da parede de pedra, um desenho final que não estava lá antes. Não eram apenas engrenagens, era um retrato detalhado mostrando o exato momento em que Elias salvava Clara no beco. O detalhe mais perturbador era a data escrita com uma caligrafia firme no canto inferior, 10 anos antes de Elias sequer ter concluído a faculdade de medicina. A obra estivera ali, aguardando o instante em que a realidade alcançaria a profecia de forma inexorável. Elias percebeu que Samuel nunca fora um paciente comum, mas uma manifestação do próprio destino, uma entidade que viera garantir que o tempo não fosse interrompido pelo egoísmo humano. Ao caminhar para a saída, deixando para trás as sombras de névoa cinzenta, Elias parou diante do portão de ferro. O mundo parecia vibrar com uma nova nitidez e propósito. No silêncio da tarde, ele percebeu que não ouvia apenas o vento. Ele ouvia, dentro de si, um tic-tac rítmico e incessante. As engrenagens do tempo agora giravam em sincronia com seu coração, e ele compreendeu que o futuro nunca mais seria um mistério, mas uma sinfonia que ele, finalmente, aprendera a escutar com clareza absoluta.